Pronto. Bom dia, o Anderson caiu, daqui a pouco ele volta. Ó, tem duas coisas hoje. Além da gente continuar a revisão, agora, né, com o assunto de fato, ontem a gente fez aquela correção da terceira parte da gincana, dos escritores, para a gente também, né, ajudar também a gente a entender na prova as questões de interpretação de texto e de gênero textual também. Então, a gente vai hoje fazer uma retomada mesmo sobre a. Eu acho que eu anotei uma coisa errada para vocês. Estava falando com vocês e pensando que nós teremos a terceira aula. Eu acho que eu coloquei errada a informação para vocês lá, viu? Daqui a pouco eu conserto. Então, o que acontece? A gente vai retomar nesse primeiro momento essa revisão para a prova diagnóstica sobre o tipo de texto, gênero textual e se der figuras de linguagem. E eu queria na terceira aula, é terceira aula mesmo, eu queria na terceira aula a gente fazer alguma atividade a respeito do dia de hoje, porque hoje, 8 de outubro, é considerado o Dia do Nordestino. Então, a gente tem, por exemplo, muitas falas, né, referente ao Dia do Nordestino, o nordestinês, o pernambuquês. Sinceramente, aí falando um pouquinho sobre variação linguística, queiram preconceituar quem quiser. Tem Bom aquele dia, professora. bom dia, meu bem, bom dia, Hugo. Tem aquela história, né, de quem desdenha quer comprar. O pessoal fala tanto, o pessoal do Sul e Sudeste ainda falam tanto do Nordeste, são tão preconceituosos conosco, mas isso por quê? Porque não tem a mesma. Bom dia, meu amor. Porque não tem a mesma autenticidade que a gente tem. Sinceramente, modéstia à parte. Então, hoje é dia do nordestino e, né, não por menos, Pernambuco é a capital do Nordeste. Modéstia à parte. Eu estava vendo até uma reportagem agora há pouco no Bom Dia Pernambuco, e Bianca, que é uma repórter, que eu gosto muito dela, ela é muito autêntica, ela disse assim, eu ouvi ela dizendo que ouviu uma vez de alguém falando que Pernambuco é o único estado do Brasil que tem 10 letras e nenhuma se repete na palavra Pernambuco. Aí eu parei, eu digo, sério? Eu nunca tinha me atentado para isso. E é verdade, viu? A gente tem o P, E, R, N, A, M, B, U, C, O. São 10 letras, nenhuma se repete. A gente tira a onda, pô. Então, Incrível. incrível, não tinha atentado para isso. Aí quando ela falou hoje, eu digo, oxe, não. Olha para aí que interessante, a curiosidades, né? Curiosidades de Pernambuco. Então, a gente tem, falando aqui de variação linguística, a gente tem o nosso próprio vocabulário, e é um vocabulário extremamente autêntico, do qual a gente não tem que se envergonhar, não. Indo para qualquer lugar do país. Houve uma época que a gente tinha vergonha, né? Porque íamos assim, né? Os nossos antepassados iam para o sul, o sudeste, né? Especialmente ali em São Paulo, para crescerem, supostamente crescerem na vida por causa das indústrias, revolução industrial, começo do século XX, metade do século XX, por ali. Muitos dos nossos avós, pais, né? Familiares iam para esses lugares para ter uma vida melhor, porque infelizmente aqui não tinha investimento, era só sul e sudeste, né? E veio ter investimento de verdade de uns 15 a 20 anos para cá. Né? Então, existia muito esse preconceito, a gente, quando chegava lá, era extremamente maltratado, prejudicado, inclusive, sobre Clarice Lispector, o livro Macabeia fala bastante sobre isso, não necessariamente sobre essa questão de sair de um lugar para o outro, mas fala da nordestina. Macabeia era uma nordestina que foi para, acho que é Rio de Janeiro, não me recordo agora se é Rio de Janeiro ou São Paulo, para lá trabalhar como datilógrafa, mas ela sofria demais, ela teve uma vida muito sofrida e lá ela não teve a melhor vida, né? Ela não conseguia ascender, crescer, nem nada. Então, tinha essa questão. Coloquem os nomes no chat, viu, gente? Para depois eu fazer a chamada. Então, não tinha essa questão, né, de valorizar. E hoje nós temos, inclusive, o Dia do Nordestino. Então, o nosso Oxente, Mar Menino, Ave Maria, arretado, vi, oxe. Então, nossas pérolas linguísticas
estão bastante em evidências hoje, inclusive pessoas que vêm de outros países fazem questão de chegar aqui ao Nordeste, né, e conhecer toda essa parte aqui do Brasil, que é o Nordeste. Lembrando que Nordeste não é só Pernambuco, né? Nordeste tem Bahia, tem Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Fortaleza. Nós temos aí 9 estados que compõem o Nordeste, falando agora de geografia. Então, hoje é dia do nordestino, e na próxima aula, que é a terceira aula, eu vou ver se a gente faz alguma atividade a respeito disso, tá bom? Vamos lá. Mas agora vamos para a nossa revisão. Então, já vão pensando aí em alguma coisa que lembra o Nordeste, essas coisas assim. Vamos lá para a nossa revisão, né? Revisão da revisão. Porque lá no mês de julho, quando estava pretendendo voltar, a gente chegou a fazer revisão por causa da prova diagnóstica, que seria lá período de julho, agosto. Então, agora vai ser por esses dias, independente aqui da volta ou não, a gente vai fazer essa avaliação diagnóstica. Aí o título não, os assuntos de vocês são só 2. Bobinho, bobinho, mamão com açúcar. Gênero textual e tipologia, né, que estão dentro do mesmo assunto, e figuras de linguagem, que aí requer um pouquinho mais de atenção, porque precisa associar as figuras. Então, vamos lá, bem rapidinho aqui. A diferença, primeiro, entre gênero textual e tipo de texto. Gênero textual vai depender da função comunicativa, né? E ele vai estar inserido num contexto cultural. Por exemplo, a mensagem de texto, né? A mensagem pela internet, o e-mail. Esses dois gêneros textuais, esses dois formatos de texto, né? A mensagem de texto é aquela mensagem que depende de você ter um aparelho eletrônico e é um texto mais curtinho, ou pode ser maior mesmo, mas comparado ao texto científico, oficial, escrito de um modo geral, ele é um texto curtinho, na maioria das vezes, e cujo objetivo é se aproximar da fala e ter um contato rápido com a outra pessoa a partir do equipamento eletrônico. O e-mail, ele já é também um texto um pouco mais curto, que pode, inclusive, ter inserido dentro dele outros modelos de texto, outros gêneros textuais, como imagem, por exemplo, né? Carta oficial, enfim, mas ele geralmente tem a ver com a comunicação um pouco mais formal, tá? Mas esses dois gêneros textuais, eles não existiam antes dos aparelhos eletrônicos, antes do computador, antes do telefone, eles não existiam. Por quê? Porque não tinha necessidade de mandar um e-mail se tinha a carta e não tinha equipamento para mandar o e-mail. E aí, com o passar do tempo, com o crescimento da tecnologia e com o surgimento do celular, né? Então, o aumento aí da tecnologia, esses dois gêneros textuais começaram a ser utilizados. E aí os linguistas aparecem, estudam e vão dizer qual nome, né, vem para aquele gênero textual. Por que eu estou falando isso? Porque veja que a fala aqui está dizendo assim, ó, possuem função comunicativa e estão inseridos em um contexto cultural. Então, vai depender daquele grupo, daquela sociedade. Se antes não tinha computador, não tinha também e-mail, porque não tinha. Como é que eu ia mandar o e-mail se e-mail é uma mensagem eletrônica? Entendem? Então, os gêneros textuais, eles vão depender do formato que você quer, do seu objetivo comunicativo. Ai, meu Deus, eu preciso me organizar para fazer uma festa. Aí, o que é que você faz? Começa a elencar, né, as pessoas, os convidados, começa a elencar o que vai fazer. Quando você faz isso, ó, elencando cada coisa no seu lugar, você está fazendo o quê? Uma lista, cujo objetivo é organizar o seu a sua festa, no caso. Eita, meu Deus, o armário está vazio, preciso fazer feira. O que é que eu faço? Uma lista também, certo? Então, depende do objetivo. Eita, preciso falar com minha mãe, aproveitar que ela está ali na rua, no centro, e pedir para ela trazer, sei lá, carne. Então, o que é que eu faço? Eu mando uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Então, vai depender do objetivo. Ah, eu quero falar sobre abuso sexual infantil e mas preciso falar para crianças de 5 anos. O que é que eu vou fazer? Deixa eu ver. Ah, vou criar uma música com uma linguagem acessível. É o meu objetivo comunicativo, gênero textual, música.
Entendem? Então, depende da função comunicativa. O gênero textual é o modelo escolhido para aquela comunicação. Então, nós temos a lista, nós temos a mensagem de texto, a música, o romance, a fábula, o folhetim, né, o folheto. Então, nós temos uma gama, assim, enorme. É quase que incontável, porque a gente sempre vai esquecer algum gênero textual. Aí na segunda parte aqui, ó, possuem um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, né? Conteúdo, composição e função. Aqui os modelos, né, de gêneros textuais, os exemplos: receita culinária, blog, e-mail, lista de compras, bula de remédios, telefonema, carta comercial, carta argumentativa, e aí eu posso acrescentar revista, romance, livro, jornal, mensagem de texto, fábula, conto, piada, tirinha, são muitos gêneros textuais, tá certo? Então, o gênero textual é o modelo, vai estar ligado à forma. Já os tipos de texto, o que é que a gente precisa ficar ligado dentro do tipo de texto? Na forma como a linguística, as palavras se organizam, né? Lembra que eu falei lá da música, né? Falei da música para falar sobre abuso sexual infantil para crianças de 5 anos. Então, eu vou criar uma musiquinha, como já tem, na verdade, que é a música do semáforo, né? Verde, que é onde pode tocar, amarelo, tem que ficar prestando atenção, porque depende da sensação, e vermelho é onde não pode tocar. Então, quando eu faço isso, de repente eu faço uma música, não sei, trazendo características, né? Trazendo explicações de onde não pode tocar e de onde pode tocar, para que essa criança entenda. Quando eu faço isso, beleza, eu escolhi o gênero música, o formato música, para ficar mais lúdico e mais fácil o entendimento. Mas dentro dessa música, quais foram as palavras que eu escolhi? Como foi que eu escolhi organizar? Foi através de características, de explicações? Então, o meu texto ele é descritivo. O tipo de texto depende da linguagem, da linguística, da organização do seu texto, tá? Por exemplo, quando eu decido falar sobre algum assunto e organizo o meu texto de forma a contar uma história. Então, eu tenho personagens, eu tenho o tempo, eu tenho o local onde aconteceu, eu tenho o contexto da história, o enredo. Quando eu faço isso, eu tenho uma sequência narrativa. Então, eu tenho um texto narrativo, mesmo que o gênero textual seja conto de fada, seja piada, seja fábula, tá certo? Mas a organização textual ali que está dentro, como eu organizei o meu texto linguisticamente, eu tenho tipo de texto. Então, é diferente, mas eles vão estar no mesmo local, tá certo? Porque gênero textual é a parte estética, é o que você está vendo, o modelo, como ele foi escolhido, dependendo ali do objetivo. E o tipo de texto é a parte interna do texto, é como aquele texto está organizado linguisticamente, tá certo? Como as palavras foram dispostas, como a pessoa escolheu desenvolver aquele texto. Ah, eu escolhi de forma argumentativa, eu trouxe um monte de argumento, eu trouxe informação, então eu tenho um tipo de texto argumentativo. E o gênero pode ser uma redação, né? Formato com a quantidade específica de linhas, pode ser um artigo de opinião, que aí eu já posso ter um tamanho maior, tá bom? Mas aí a tipologia do texto vai depender do que está dentro do texto, vai depender da organização linguística. Então, veja, ao contrário do gênero textual, que as características podem ser N's, aí pode serem muitas, depende do autor, no tipo de texto, eles têm propriedades linguísticas definidas. Então, se eu estou falando de forma organizada, trazendo um enredo, um contexto, personagens, então ele só pode ser narrativo, tá? Se eu tenho lá um trechinho em que eu trago um monte de características, explicações e tudo mais, ele vai ser descritivo, tá? Se eu tenho um monte de verbo no imperativo, não faça, faça, venha conhecer nossas promoções, não fume, proibido estacionar. Então, se eu tenho verbos no imperativo, eu já vou ter o texto injuntivo, tá certo? Então, vai depender de como esse vocabulário, essa linguística, ela é disposta dentro do texto. E veja, diferente do gênero de texto que tem um monte, né, que pode ter uma infinidade,
o tipo de texto, ele vai ter de 5 a 9, né? Entre 5 e 9 tipos, aproximadamente. Mas aí a gente costuma estudar, especialmente na escola, 5 tipos, é o que vai cair de fato nas provas, que é o narrativo, o descritivo, dissertativo, e aí esse dissertativo pode ser dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo, como está lá no finalzinho, e o de injunção, certo? Qualquer pergunta, gente, é só vocês acionarem aí o microfone, porque eu não vejo vocês, não. E se eu mudar de tela, vocês também vão ver a outra tela. Ó, alguns exemplos aqui, tá vendo? De gênero textual e tipo de texto. Veja, gênero textual, a gente tem a questão da função social, como eu falei para vocês, carta, bilhete, bula, receita, notícia, reportagem, biografia, relatório, manual de instruções, resenha, propaganda, e aí um monte de coisas. Já o tipo de texto, e aí pode ter mais, tá? No caso do gênero, redação, tirinha, piada, conto, um monte de coisa, porque aqui só tem alguns. Já o tipo de texto depende da organização linguística, e só tem esses, tá vendo? Narrativo, só tem esses não, quer dizer, tem mais, mas o que a gente estuda, o que mais aparece são esses. Narrativo, descritivo, argumentativo, injuntivo, expositivo, conversacional. Esse expositivo, gente, associa sempre ao dissertativo, por isso que está aqui separado, argumentativo e expositivo. O texto dissertativo, ele tem essas duas vertentes, tá? Ele pode ser apenas expositivo e ele pode ser argumentativo. E o conversacional, que também é chamado de dialogal, porque tem a ver com o diálogo. Por exemplo, o gênero entrevista, que não está aqui, o gênero entrevista, ele é composto pelo tipo de texto conversacional ou dialogal. Por quê? Porque é um jogo de perguntas e respostas a respeito de vários assuntos entre a pessoa que entrevista e a pessoa que é entrevistada. Aí mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho aqui para vocês entenderem como funciona a questão da tipologia e do gênero textual. Mais uma vez. Tipologia está ligado à linguagem, certo? E quem quiser printar. Tipologia está ligado à linguagem. Então, a narração, ou seja, a ordem cronológica, geralmente no passado. Aí, quais são os gêneros, a forma do texto que pode vir, o texto narrativo? Ele pode vir em forma de conto, ele pode vir em forma de crônica, em forma de relato, em forma de piada, em forma de biografia, tá certo? Então, ele pode vir de várias formas. Aí, aqui, ó, é a tipologia, e aqui é o gênero que pode aparecer, tá bom? A descrição, o tipo de texto descritivo, ó, o foco dele são os adjetivos. Por quê? Porque ele é um texto que traz características, informações sobre um determinado tema. Aí, olha o gênero textual, a forma que pode se apresentar o texto descritivo. O folheto, o anúncio, né? Vende-se uma casa com 2 quartos, uma sala, um dos quartos é suíte, o terreno tem tal tamanho, valor a combinar, ou com um valor específico. Quando eu faço isso, eu estou trazendo características. Estou anunciando um produto. Então, para que esse produto seja vendido, eu trago características. Cardápio, quando você abre lá o cardápio do restaurante, você vê a comida, né? E ver do que é feita aquela comida ou como se é composto aquele prato, quais são os acompanhamentos e o valor, né? Então, dessa forma, você tem características dentro daquele gênero textual, dentro do gênero textual cardápio. Então, é um texto descritivo, tipo de texto descritivo. Olha aqui a dissertação, tá vendo aquilo que eu falei para vocês? Ela pode ser expositiva ou argumentativa. Na expositiva, nós temos, por exemplo, para o gênero textual, resumos, textos científicos. Por quê? Porque nesses textos eu vou trazer informações, ou seja, verdades, né, comprovadas, tá bom? Eu vou trazer, sim, porque o que é dissertar? É trazer a defesa de uma ideia. Então, por exemplo, se alguém, você diz assim, não, a Covid-19 é uma doença séria, isso é besteira, é só uma gripezinha, não, é uma doença séria. Aí, como você pode comprovar isso sem precisar argumentar? Você pode trazer alguns resumos de matérias feitas,
de estudos feitos por cientistas, por médicos, e trazer isso para comprovar a sua tese, tá certo? Enquanto que a dissertação argumentativa, essa você pode sim trazer dados, e é essa que a gente mais usa, principalmente na redação, nos vestibulares, tá? E você vai trazer também a sua opinião, mas não com a primeira pessoa, tá? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Você vai trazer sua opinião de forma impessoal e vai, através dos modalizadores, das palavras que vão enfatizar e comprovar a sua opinião, e os adjetivos que vão qualificar a sua opinião. Quais são os gêneros textuais que costumam aparecer, costumam ter a dissertação argumentativa? O ensaio, a crítica, o editorial, a redação, o artigo de opinião, são gêneros textuais que vão geralmente estar escritos em tipo de texto argumentativo. Injunção, o texto injuntivo, tipo de texto injuntivo. Alguns exemplos, como é que esse texto pode se apresentar? No gênero textual, manual, ordem a partir de cartazes, por exemplo, ou de anúncios, porque os verbos estarão no imperativo. Então, quando você pega lá, comprei um celular novo, aí tem lá um manual de instrução, onde liga, onde desliga, o que você pode fazer, o que não pode, e geralmente os verbos estarão no imperativo: faça, pegue, junte, organize, comece, termine, certo? E ordens, por exemplo, você está passando numa via e tem lá a placa proibida estacionar, não estacione. Ou então no hospital, silêncio, é ambiente hospitalar, tá certo? Ou um comercial, uma propaganda, venha, não perca as promoções. Veja, o verbo está no imperativo, ele está induzindo você, induzindo o leitor a ser convencido por aquela informação. Predição, o texto preditivo, né? São aquelas previsões que vêm nos jornais, os horóscopos e tudo mais. E o dialogal, que também é chamado de conversacional, como a gente viu no slide anterior, tem um gênero, por exemplo, entrevista, que é aquele que é marcado apenas com trocas de fala. Aí você pode dizer, mas Paula, vamos lá. Eu li um texto, um livro, em que tinha um capítulo inteiro que só tinha conversa. E aí, como é que eu faço? O texto ele tem predomínio narrativo, mas aquele texto ali, se eu pegasse só aquele capítulo e perguntasse a você qual é o gênero textual, ou qual é o tipo de texto, você ia dizer dialogal. Porque, gente, dentro de um texto, é impossível ele ter somente um tipo. Porque o texto ele é composto por várias situações linguísticas, seja ele falado, escrito, imagético. Então, é impossível o texto ter só um tipo, né? Então, dentro daquele texto, pode sim se apresentar outros modelos, outros tipos de texto ao longo do desenvolver. Agora, a base do texto, aquele tipo de texto que está mais evidente, por exemplo, um romance, ele vai ser um texto narrativo, porém, dentro dele vai ter trechos descritivos, vai haver textos dialogais, trechos dialogais, tá certo? Então, dependendo de como for, agora, a organização maior daquele texto, do livro, do romance, é narrativo. Por quê? Ele tem uma ordem cronológica predominante do início ao fim do livro, ele vai ter o enredo, ele vai ter um tempo, ele vai ter um local, digo, vai ter os personagens, o narrador. Então, o processo organizacional geral daquele texto é narrativo, porém, dentro dele, você pode ter vários outros tipos de texto, sem nenhum problema. Aí, aqui mais um pouquinho, né, detalhes, só para a gente fazer uma leitura um pouquinho mais rápida. A descrição, enumeração de características de um ser, um descritivo, objeto, um ambiente, uma cena. Narração, caracteriza-se pela enunciação de fatos que envolvem ações de narrativo, personagens encadeadas no tempo e no espaço. Dissertação, estrutura-se na enunciação de fatos e dados, sem defender uma opinião específica. Aí, essa dissertação aqui que está se falando é a dissertação expositiva, tá? Apenas expõe ideias sobre um determinado assunto. E a dissertação argumentativa, a argumentação, estrutura-se no encadeamento das ideias com a finalidade de defender um determinado ponto de vista. Injunção, o texto injuntivo,
revela-se pela finalidade de persuadir o destinatário a realizar, uma determinada ação. E o dialogal ou conversacional é marcado por atos de fala, né? Então eu falo, o outro responde. Uma marca muito importante do texto dialogal em relação à pontuação são os travessões, os dois pontos, as aspas, tá bom? Porque lembra, quando eu quero inserir a fala de alguém dentro de um diálogo, eu vou usar travessão. Quando você está lá lendo o livro, diz assim: é, então disse a então disse a raposa. Aí dois pontos, travessão, começa a fala da raposa. Então, para introduzir esses diálogos, é importante, dentro da pontuação, utilizar travessão, aspas, quando for apenas uma citação, e dois pontos para iniciar. Aqui alguns gêneros textuais, que está embaçado, né? Porque a imagem é pequenininha e eu aumentei, aí fica embaçadinho. Depois eu vou mandar para vocês lá no Classroom. Estou até devendo das turmas de ontem. Acho que vocês também. Para vocês darem uma lidinha. E aí a gente tem alguns gêneros textuais, ó. Aventura, bilhete. Cada quadrinho desse está dizendo o que é, como é que se desenvolve esse gênero textual, esse modelo de texto, essa forma, tá? Então, carta, contos de fada, crônica, diário e tantos outros. Aí aqui também, ó, lenda e folheto, tá vendo? Olha aqui o folheto, como eu falei para vocês, ó. Quando você recebe o folheto, estava lá no exemplo de texto descritivo, quando você recebe o folheto, tá vendo? Você está lá na rua passando e alguém tome o folheto da ótica. Como a gente tem muita ótica, né? Tome aqui, procurando óculos, moça, tome, olha, da ótica. Cursinho, tome, né? A loja fulano de tal, tome um panfleto. O que mais tem é isso. Então, o que acontece? Quando você pega esse folheto, que também é chamado de panfleto, né? Vulgarmente falando é no coloquial, no dia a dia a gente fala muito panfleto, que são coisas parecidas mesmo. Mas aí o folheto ou panfleto, ó, tá vendo? Você recebe geralmente o papelzinho assim, ó. No papel tem os detalhes dizendo como é que acontece, qual é aquela entidade, né? Como é que eles apresentam, se for questão de compra e venda, o que é que eles vendem e tudo mais. Então, eles dão detalhes do que eles estão anunciando. Por isso que é um texto descritivo. A lenda, ó, é um texto narrativo, então ela vai ser geralmente escrita ou oral, de caráter maravilhoso. Como assim maravilhoso? É fora do normal, fora do comum, que não tem a ver com a realidade. É uma lenda, né? A lenda da Iara, do Boitatá, do Boi Bumbá, do Curupira, do Saci Pererê, e tantas outras, né? Da comadre Fulozinha, eu pelo menos aqui ouvia direto. Minha avó ficava falando. Olha aqui, piada, que é um outro gênero também, mais comum para o dia a dia. É uma anedota, né? Tanto piada ou anedota é a mesma coisa, que a ideia é ter um caráter humorístico, às vezes até um pouco grosseiro, mas faz parte da característica do gênero piada. Olha aqui as fábulas, tá vendo? Também um gênero narrativo. A piada pode ter o tipo narrativo ou descritivo, vai depender do desenvolver da história, mas geralmente é narrativo. Aqui também as fábulas também geralmente são narrativas. Olha aquilo que eu falei sobre a função social, ó. Tá vendo? As características da fala, uma das funções dela é trazer uma moral da história, tá certo? E aqui, ó, o gênero carta, o gênero receita, tá certo? O gênero receita, ele vai trazer um pouco do gênero injuntivo e descritivo, porque ele vai trazer detalhes, explicações do gênero não, desculpa, do tipo de texto descritivo e injuntivo, porque ele vai trazer características, né, detalhes, passo a passo, e ao mesmo tempo, no modo de preparo, ele vai trazer o texto no imperativo. Pegue, coloque a coloque a massa em tal lugar, assim, assim, bata no liquidificador, então o verbo vai estar sempre no imperativo. E o gênero poema também, que pode ser narrativo, pode ser descritivo, pode ser dissertativo, tipo, mas o gênero, o modelo é poema, que a gente viu, inclusive, né, algumas características dele de como traz, que estrofes, o que são versos dísticos, parelha, terceto, enfim. Que foi a atividade que a gente, inclusive, fez. Caso respondido, tá vendo? Que a gente já fez isso em outro momento de aula. Então, gente, voltando aqui,
É isso. Para essa primeira aula, é exatamente isso. Eu vou consertar o horário lá da outra aula, que eu acho que eu coloquei errado. Ou tá certo, meu Deus, eu nem sei. Vê essa de 8 até 8h40, aí eu vou agora com o primeiro C, de 8h40 até 9h20, e a próxima da gente é de 9h20 às 10. Eu vou ver se eu coloquei correto lá. Então, daqui a pouco, na terceira aula, a gente volta, tá certo? Eu vou para o terceiro C Tá agora, certo. e a gente volta na terceira aula. Vão vendo alguma coisa aí de nordestino, enquanto vocês estão nas outras aulas. Cheiro. Tinha alguma pergunta, gente, no chat? Acho que não, né? Deixa eu ver.